Olá! Uma comissão especial da Câmara está analisando uma proposta que permite a produção irrestrita de radioisótopos de uso médico pela iniciativa privada. Só para se ter uma ideia, o Sistema Único de Saúde possui 65 procedimentos incorporados que utilizam os radiofármacos. A quebra do monopólio governamental para a produção desses fármacos está prevista em uma proposta de emenda à Constituição, e é sobre ela que nós vamos conversar nesta edição do Câmara Debate. Os convidados são o relator, deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, e o deputado Jorge Solia, do PT da Bahia, que também é integrante da comissão especial. Bem-vindos, deputados. É um prazer poder discutir esse tema que é tão relevante para a saúde. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Bom dia, Regina, e a todos que participam, ao meu amigo Jorge Sola, um ótimo dia. Bom, vamos conversar, então, com o senhor que é relator, deputado Peternelli, para o senhor explicar, primeiro, qual a necessidade de se abrir para a indústria privada esse tratamento de doenças, de diversas doenças, não é isso? Já que a gente já tem uma produção dos laboratórios oficiais. É muito importante que as pessoas compreendam o que é o radioisótopo e o radiofármaco. O radiofármaco é o material utilizado na medicina nuclear. A medicina nuclear, ela trabalha bastante no diagnóstico e no tratamento do câncer. Quando você vai fazer uma atividade com contraste, é injetado um produto radioativo e ele vai emitindo uma condicionante melhor para as imagens. Para fabricar o radiofármaco, é necessário ter o radioisótopo. O radioisótopo é fabricado num reator. Nós, inclusive, temos um projeto do reator multipropósito para dar independência no Brasil na produção desse radioisótopo. E o radiofármaco é ele quem é aplicado diretamente. Existem alguns radioisótopos que, no seu estado inicial, pode também ser aplicado. Dentro desse foco, hoje ele é um monopólio. É o IPEM quem fabrica e mais 3 laboratórios. No entanto, a demanda e vários outros aspectos, inclusive orçamentário, exige uma maior quantidade disponível para a nossa medicina nuclear. Então, dessa maneira, a PEC 517 contempla essa atividade. A PEC 517 já passou no Senado Federal, ela é uma proposta de 2007, ela foi aprovada em 2010 e, novamente, agora tem uma comissão especial para tratar dela. Então, ela é fundamental para aumentar a disponibilidade desse material. Esse material também, Regina, é importante que todos saibam que ele é um material radioativo. Então, quando ele é fabricado, essa radioatividade vai diminuindo. Por isso que a distância do local de fabricação e do local de emprego, quanto menor, melhor. E nesse foco que, abrindo o mercado, vai possibilitar atender a uma demanda muito maior e vai aumentar a utilização da medicina nuclear pela população brasileira. Essa é a ideia, de uma maneira simples, da PEC 517. Deputado Jorge Sola, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais os riscos de a produção dos radioisótopos serem produzidos também pela indústria privada. Olha, primeiro eu quero deixar claro que o que está em discussão, o chamado monopólio da União, ele é restrito apenas à importação do molibdênio para a industrialização dos geradores. Já existe produção privada de uma parcela importante de radioisótopos e radiofármacos, os que têm a chamada meia-vida acima de 2 horas, e o que está em jogo nesse momento é um risco muito grande. Eu diria a você, primeiro, o risco da desassistência. Você tem ideia, enquanto o IPEM, quem produz hoje,
O IPEM é um instituto ligado à Comissão de Energia Nuclear. É do governo de São Paulo, contratada pelo governo federal para essa produção pública e vendendo no mercado privado. Enquanto o IPEM hoje coloca o gerador a R$ 6.835, o preço praticado pela iniciativa privada é R$ 17.200. 3 vezes mais, né? Obviamente, quando você passar para a iniciativa privada essa responsabilidade, o custo vai pelo menos triplicar. Isso vai impactar negativamente na assistência, seja pelo Sistema Único de Saúde, que já tem dificuldade, e esse é um outro ponto importantíssimo, Regina. Já é um dos tipos de procedimentos de menor acesso ao SUS, inclusive nos grandes centros urbanos. Isso vai agravar ainda mais o acesso, seja pelo Sistema Único de Saúde, também pela iniciativa privada, a saúde suplementar. Segundo aspecto importante, o processo de perda que terá o IPEM, o instituto que é público, vai impactar na formação de novos profissionais, vai impactar na capacidade do Brasil de incorporar novas tecnologias na área de forma muito negativa. Porque, inclusive, é bom lembrar que nós estamos falando de produção de sabão ou de qualquer produto que você pode produzir no quintal, como a gente diz, né? São produtos de produção de alta complexidade que demandam um investimento muito grande. Então, o que está querendo ser aprovado é sair da produção estatal para o oligopólio privado. Nós não vamos ter vários produtores privados, isso é ilusão. Que nós vamos ter 1 ou 2 multinacionais que vão dominar o mercado. É bom lembrar, inclusive, que os geradores de molibdênio, que usam molibdênio, são responsáveis por 85% da aplicação de diagnóstico em medicina nuclear, né? Hoje, além do risco da desassistência, além do risco da perda da capacidade pública da destruição do IPEM, tem um terceiro risco que é bom lembrar. Você lembra aquele acidente do Césio em Goiânia, né? Ainda está na nossa memória. O risco de vazamento radioativo, o risco de contaminação, é uma substância que precisa ter um cuidado. E a forma como está tratando essa questão, tão assodada, é uma privatização feita em larga escala, não estão aceitando, tentamos, inclusive, colocar na proposta alguma regulação estatal, algum nível de fiscalização, e não tem sido aceito nenhuma proposta, quer aprovar de qualquer jeito. Na prática, o que está sendo proposto é transformar o setor num mercado lucrativo, sem regulação estatal, sem fiscalização, sem controle, sem nenhuma preocupação, nem com o acesso das pessoas. É bom lembrar, Regina, que esses são produtos imprescindíveis hoje para o diagnóstico e tratamento em oncologia, em cardiologia, várias doenças, né? Basta você procurar saber, procure saber qual é a facilidade não, de fazer vamos pegar o mais simples, uma cintilografia cardíaca. É um dos procedimentos mais difíceis de acesso pelo SUS hoje. Não estou falando no interior, não, estou falando das grandes cidades. Então, nós vamos diminuir o acesso, nós vamos restringir o acesso da população a diagnóstico e tratamento, nós vamos reduzir a capacidade pública de pesquisa, de formação de novos profissionais, nós vamos ficar dependentes de 1 a 2 multinacionais, né? E nós vamos correr risco de acidentes com material radioativo. Deputado General Peternelli, existe na proposta alguma possibilidade de se evitar esses riscos que o deputado Jorge Soller está anunciando? Esses riscos, Regina, eles não correspondem, porque, inclusive, nós temos a CNEM, que faz todo o controle sobre isso. O próprio deputado já comentou que nós temos os laboratórios que já produzem, né, o radiofármaco de curta duração. Então, nós não estamos criando
nenhuma novidade nesse processo. Se produz o de curta duração com segurança, ele também vai produzir o de longa duração. Inclusive, a Lei 14.222 criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então, ninguém, quando está abordando um contexto desse, pensa em executar qualquer atividade que não seja regulamentar. Uma coisa interessante nessa PEC é que ela, inclusive, ela é assinada e proposta por vários senadores do próprio Partido dos Trabalhadores. E, na oportunidade, em 2010, todos os senadores do PT votaram favoráveis à PEC. Então, repara, nós também, além desse aspecto, Regina, é importante que todos que estão participando saibam como é desenvolvida uma PEC aqui na Câmara dos Deputados, mesmo no caso dessa, que já passou no Senado, ela vem, é designada uma comissão especial, é designado um relator, no meu caso fui eu, fiz um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, eu aceitei 100% das sugestões de todos os integrantes. Inclusive, o próprio deputado Jorge Sola colaborou, indicando pessoas para serem ouvidas. Nós ouvimos mais de 23 pessoas. Dessas daí, em torno de 20 pessoas se mostraram favoráveis à atividade. Ainda é importante que, nesse mesmo período, nós recebemos carta da Associação Médica Brasileira se mostrando favorável, da Medicina Nuclear, do Conselho da Radioterapia, da Oncologia Clínica, da Cirurgia Oncológica e Cardiológica Brasileira, todas no sentido de ressaltar a importância dessa parte. Disse, inclusive, a Medicina Nuclear que a PEC 517 promoverá a segurança sanitária como fornecimento adequado aos radiofármacos. Possibilitará maior acesso da população a diagnósticos de câncer e doenças cardiovasculares. Permitirá o avanço da medicina nuclear brasileira, que anseia por uma cadeia de suprimento robusta. Possibilitará maior acesso da população de todas as regiões do país a diagnóstico de câncer e doenças cardiovasculares. Colocará o Brasil em posição de liderança mundial no compartilhamento de competências entre a iniciativa privada e o Estado. Promoverá, quem está dizendo isso é o Conselho de Medicina Nuclear, promoverá segurança nuclear altamente qualificada pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear do CNEM. Então, nós observamos que todos, praticamente, de 23, 20 se mostraram favoráveis a essa produção. Então, nós observamos que nós temos uma oportunidade ímpar, inclusive um deles colocou aqui, uma dessas organizações, colocou no final. Resta, portanto, nas mãos desta casa e de seus ilustres representantes a possibilidade única de promover o desenvolvimento sem precedentes da medicina nuclear no Brasil e, assim, contribuir para que centenas de milhares de vidas possam ser salvas. Então, repara, como relator, Regina, eu somente coletei dados, ouvi todas as atividades, fui até o IPEM, em São Paulo, né, que é o primeiro reator nuclear que nós tivemos, visitei as instalações, conversei com as pessoas e, dentro desse foco da autoridade de resultado para a população brasileira, não há a menor dúvida de que o que nós estamos fazendo é correto. E correto também estava aí o próprio Partido dos Trabalhadores quando realizaram a proposta da PEC, foi assinada por vários, e quando 100% executou essa atividade. Uma outra coisa interessante é que o próprio relator da PEC no Senado, ele foi favorável. E um detalhe interessante, no dia de ontem,
me informaram que o ex-ministro Panceira havia mudado o ponto de vista dele, que era favorável, para um parecer contrário, e me mostraram um print. Mas eu gostaria até de mostrar que o próprio ministro Panceira, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele fez relatórios favoráveis. Ele, inclusive, cita a PEC 510 de 2017, diz da importância dela, diz da produção, possui características, isso do relatório do ministro, que era da época do partido, o governo era vinculado, e fenômeno natural de contínuo decaimento radioativo, não permitindo que esse insumo seja estocado, exigindo logísticas de produção, fornecimento extremamente eficiente. Por conta disso, alguns fatores se tornam críticos, diante os quais destaca-se o modelo de gestão do serviço público, que é inadequado às exigências de uma atividade fabril com as características mencionadas, tanto no aspecto de gestão dos recursos fornecidos, quanto na gestão dos recursos humanos e de aquisição de bens e serviços. O bom funcionamento da medicina nuclear nacional depende fundamentalmente dos radiofármacos produzidos e fornecidos pela CNEM. Assim, toda e qualquer dificuldade enfrentada pela CNEM nessa área se reflete na atividade da medicina nuclear brasileira. Então, eu, como relator, só transcrevi o que essas pessoas convidadas, e na sua grande parte proposta pelo próprio deputado Jorge Sola, o deputado Padilha, a deputada Jandira Fegali, a maioria dos propostos, de 23, 20 se mostraram favoráveis, fora todo o Conselho de Medicina que nós temos no nosso país. Então, não há a menor dúvida que o bem comum da população brasileira passa pela aprovação da PEC 517. Agora, deputado Jorge Sola, eu queria que o senhor comentasse, porque o IPEN, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, ele deixou até de produzir em setembro os radiofármacos por falta de recursos. Isso não justificaria a entrada da produção da iniciativa privada? Até os insumos eles estão com dificuldade de adquirir. Você trouxe um aspecto importante para a gente entender por que essa PEC, depois de 10 anos, foi pautada. Né? Não é estranho que um projeto ficou 10 anos na gaveta, de repente sai da gaveta. O governo Bolsonaro, o governo da destruição nacional, o governo do genocídio, cortou o orçamento do IPEM, botou um garrote, tirou o dinheiro do IPEM. É óbvio que quando o IPEM chegou em setembro, não tinha dinheiro, não tinha orçamento, não tinha como produzir nada. Pela primeira vez, Regina, em 60 anos, o IPEM parou de produzir porque o governo tirou de forma criminosa os recursos do IPEM. Os pacientes oncológicos, cardiovasculares no Brasil inteiro ficaram, isso é importante que a população saiba, ficaram sem diagnóstico e sem tratamento porque o governo Bolsonaro cortou os recursos do IPEM. De um lado, corta o recurso, e do outro lado, diz, se quiser que o Brasil continue tendo produção, que privatize. E tiraram da gaveta a proposta dessa PEC. Né? É importante chamar a atenção. Vamos pegar 2019. O IPEM recebeu, sabe qual foi o orçamento do IPEM para produzir essas substâncias? 160 milhões de reais. A venda do IPEM para a iniciativa privada dos produtos e serviços rendeu 120. Então, com a bagatela de 40 milhões de reais, o Brasil tem autonomia e produção pública. Esses 120 não voltaram para o IPEM, ficaram nos cofres gerais do governo. Então, o que nós trabalhamos na comissão, o que a comissão levantou de importante? Primeiro, precisa aumentar o orçamento do SUS para o setor. É um recurso muito pequeno para a necessidade de produção. Segundo, o recurso que volta para o governo da produção do IPEM não retorna ao IPEM. Então, precisa transformar a pessoa jurídica do IPEM
numa empresa pública não dependente ou numa fundação estatal, para que esses recursos possam retornar e dar maior autonomia de produção. Terceiro aspecto importante, não é verdade que as entidades científicas são favoráveis à PEC. Você sabe, Regina, a Sociedade Brasileira, SBPC, né? Ela é a maior entidade científica do Brasil. Maior. A SBPC é totalmente contrária a essa PEC. Manifestou em documento que foi informado, anexado ao trabalho da comissão. O IPEM manifestou também posição contrária. E vários que o relator disse que foram favoráveis fizeram vários reparos à proposta da PEC. Tipo assim, são favoráveis a abrir para a iniciativa privada, mas são contra o liberou geral. São contra abrir para a iniciativa privada sem regulação, sem regulamentação, sem nenhum controle, como eles querem fazer, né? Os países com maior número de procedimentos de diagnóstico, terapia e medicina nuclear, eles, como o Brasil, eles têm os seus próprios reatores nucleares de pesquisa. É assim nos Estados Unidos, é assim na Argentina, né? O IPEM tem um plano de ação firmado com a Anvisa para modernizar suas instalações, para aumentar a produção, e vinha tendo crescentemente investimentos que permitiriam isso acontecer. Ele terá capacidade para duplicar a sua produção se mantiver o plano de ação. Só que esse governo não quer investir em ciência, não quer investir em tecnologia. Hoje você tem radioisótopos que são importados da Rússia, da África do Sul e da Holanda e serão produzidos em Peró, em São Paulo, a 100 quilômetros do IPEM. Nessa futura logística, você vai ganhar muito a produção nacional. Mas eles querem abortar isso, né? Inclusive, tem um aspecto importante, Regina. Se liberar geral para iniciativa privada e alguma empresa privada vier apresentar à Anvisa o registro, vai impactar diretamente com a interrupção da produção por parte do IPEM. Então, há necessidade de você manter a infraestrutura de produção, de pesquisa e inovação, que vai ser destruída. Você tem os países que têm modelos de gestão sustentáveis, todos eles têm a participação direta do Estado. Nós temos um investimento bilionário no reator multipropósito que o relator comentou aqui. Não podemos perder de vista esses investimentos. E, acima de tudo, eu sei que nós estamos vivendo com o governo da mentira, o governo da corrupção e o governo da destruição. Mas não podemos permitir destruir vidas. Já perdemos 613 mil brasileiros com a Covid. Não podemos aumentar as perdas anuais com câncer, com doenças cardiovasculares, fazendo com que as pessoas não venham a ter acesso a tratamento oncológico, não venham a ter acesso a diagnóstico, não venham a ter acesso a procedimentos que são fundamentais. Será que a pandemia não serviu de lição? Regina, o que seria do Brasil sem o Butantan, sem a Fiocruz? Nós temos o maior programa de vacinação do mundo porque investimos na produção pública de vacinas. Sem o Butantan e sem a Fiocruz, a tragédia seria muito maior. Nós precisamos de ter soberania em insumos estratégicos que lidam com a vida humana, com a vida dos brasileiros. Então, na defesa da vida, na defesa da saúde, não podemos permitir transformar esse setor em um setor que vai virar apenas fonte de lucro e, por isso, os interesses desse governo em destruir a produção pública, em destruir a capacidade e a soberania nacional nessa área. Deputados, eu agradeço muito, mas o nosso tempo já se encerrou. A gente pode voltar a discutir esse tema uma outra vez, um outro programa. O importante é não ficar com uma ideia equivocada. O RMB, Reator Multipropósito, que está sendo construído em Peró, não tem nada a ver com esse nossa PEC. Senão vai ficar uma ideia equivocada. Tem tudo a ver. Nós estamos fazendo investimento bilionário que será subutilizado se a gente entregar a iniciativa privada a produção daqueles insumos mais utilizados na área.
Nós não podemos entregar o filé mignon de iniciativa privada e o poder público. A gente vai ter que deixar... Se apenas for osso, deve ser lucrativo para a iniciativa privada. Vocês querem transformar em lucro a vida dos brasileiros. Vocês querem fazer que a morte leve a fonte de lucro a seus comparsas. É importante a gente informar corretamente. Esse debate é importante informar corretamente. Infelizmente, o nosso tempo já... saber que vai perder acesso a diagnóstico e tratamento. O nosso tempo já estourou, infelizmente. A gente pode deixar para uma outra oportunidade a gente discutir esse assunto. Realmente. Obrigado, deputado. Importante. Valeu, um abraço. Um abraço a todos aí. Obrigado, Regina. Obrigado. Eu conversei sobre a produção de radioisótopos de uso médico pela iniciativa privada com os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, que relatou a matéria na comissão especial, e do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que é contrário à produção por empresa privada. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.